Nenhuma terapia funciona comigo. O meu caso é muito difícil. Eu já tentei várias coisas e nada adiantou. Eu já fiz constelação familiar, EFT, eu já fiz até hipnose e não funcionou comigo. Meu Deus, se você já fez até hipnose e não funcionou com você, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final para entender algumas coisinhas que estão acontecendo aí dentro. Uma das coisas mais comuns que chegam pra gente aqui todos os dias no Núcleo Terapêutico Sinapse, abaixo de vídeos, em e-mail e até mesmo por WhatsApp, são pessoas dizendo: eu já fiz uma constelação familiar e não resolveu nada, eu já fiz uma EFT e eu não consigo sair disso, eu já fiz até uma hipnose e não funciona comigo. Eu tenho algumas coisas muito importantes para explicar para você entender de fato o que é que tá acontecendo com você, tá bom? E se você nunca fez terapia e está aí planteando fazer, é muito importante que você veja esse vídeo até o final para você começar também do jeito certo, tá bom? Para te explicar o que eu tenho que te explicar, eu tenho que te levar lá no quadro branco, então vem comigo. Hoje em dia é muito comum, se a gente vai se inscrever aí numa academia, você pagar o plano semestral ou anual, não é verdade? Eu conheço muita gente que já pagou o plano aí semestral, anual e acabou não indo mais e perdeu aquilo lá ou trancou a matrícula, alguma coisa do tipo. Isso já aconteceu com você? O que eu quero dizer com isso daqui? Você simplesmente pagar o plano ali da academia não vai resolver o seu problema. Você vê todos aqueles aparelhos ali na sua frente, não vai adiantar de nada se você não se sentar e realmente começar a usar aqueles aparelhos da forma mais correta, né? Porque você pode estar fazendo um exercício aí tudo errado, não é verdade? Então é por isso que tem um professor ali para te acompanhar. E é claro que mesmo fazendo exercícios, tem pessoas que fazem muito exercício e não conseguem ali o resultado que elas querem, ou ganhar massa magra, ou emagrecer, enfim, o que elas precisam e o que elas buscam. Mas de repente tem um caso ali que precisa ser estudado, precisa de um profissional acompanhando, de repente uma nutricionista vendo a dieta daquela pessoa, vendo a parte emocional, né? Um terapeuta vendo a parte emocional, além de um personal ali para tirar os melhores resultados possíveis. Mas você só pagar academia não adianta. Então eu estou usando essa analogia porque fazer terapia é a mesma coisa, só que em algum momento aí da história, o processo da terapia se perdeu um pouquinho aí, dando espaço a unicamente técnicas terapêuticas. Não sei exatamente como isso aconteceu, mas existem muitas pessoas que estão confundindo o processo terapêutico com algumas abordagens terapêuticas. Olha, eu sou especialista em mais de 12 abordagens terapêuticas, das quais eu estudei e me aprofundei bastante. Eu preciso te falar que elas são magníficas e fantásticas e têm o seu lugar. Então, a gente precisa entender um conceito básico aqui, que é a diferença entre mente e cérebro. Você sabe a diferença? O cérebro é esse órgão que você tem aqui dentro do seu crânio, da sua cabeça, que tem lá bilhões de conexões sinápticas. As sinapses são a comunicação entre os neurônios passando informações. O seu cérebro aí tem muitas estruturas, né? Então essa é a parte fisiológica, produz bioquímica e tem o seu funcionamento em cada uma de suas partes. E a mente é o cérebro em operação. Então a mente diz respeito mais ao aspecto psicológico da coisa. E muitas vezes nos deparamos aí com sintomas, com questões que nós chamamos, né, esse é um problema emocional. Quantas vezes eu não recebo clientes, né, que vêm no médico, o médico disse que minha alergia é emocional. Esse emocional, ele tem muitas coisas aí envolvidas nisso, não é uma coisinha tão simples assim. Por exemplo, se você fica em um pensamento repetitivo, um padrão de ansiedade, por exemplo, o seu cérebro vai produzir uma bioquímica, né, que vai incentivar isso, ou o seu cérebro já produziu a bioquímica que está incentivando isso, esse comportamento dentro de você, né? Então tem o cortisol mais presente, tem a adrenalina, tem a noradrenalina. Então não tem como separar, né, na maneira de funcionar. Quando você vai olhar para a sua vida, para os seus sintomas, o que está acontecendo, o cérebro da mente, né? Então o processo terapêutico, desde os seus primórdios lá com os psicanalistas, né, se iniciou aí muito fortemente e se popularizou com Freud e todos os seus discípulos,
e o que veio acontecendo era muito baseado na mente, nesses processos da mente, mas pouco se observava para os processos neurofisiológicos, processos do cérebro, processos do sistema nervoso, processos do nosso corpo. Por exemplo, né, no nosso intestino está aí mais de 100 milhões de neurônio, então tem muito neurônio no seu intestino, e a maior produção de serotonina, que é um neurotransmissor que regula o nosso humor e tem várias funções positivas na nossa vida, é produzida no intestino. Então, não é só o cérebro que produz bioquímica, no nosso coração também existem neurônios, axônios. Então, realmente, o nosso corpo, o nosso sistema funciona como um todo. A indústria farmacêutica vem tentando há muitos anos simplesmente, né, tentar mudar uma pílula ali para uma bioquímica específica do cérebro, mas parece que isso não está funcionando tão bonitamente assim. E tem um outro segredinho sujo que eu preciso te contar aqui, talvez você não sabia. Não quero gerar polêmica, mas é o seguinte: todas as pesquisas, né, feitas com antidepressivos que não são patrocinadas pela indústria farmacêutica, os resultados são um pouquinho diferentes do que eles alegam, né? Então, só te deixei com a pulguinha aqui atrás da orelha. Não estou dizendo para você não tomar remédio, tá ok? Isso você tem que ver com o seu psiquiatra, mas eu te convido a pesquisar. Hoje tem o Pai Google aí, que você pode dar um Google lá e se atualizar um pouquinho sobre essas pesquisas, remédios, os efeitos colaterais que eles têm. O remédio, ele pode até alterar a sua bioquímica enquanto o seu cérebro está se adaptando, porém, né, traumas que você passou, aprendizados incorretos, incompletos, isso não é transformado com a medicação. Isso precisa de um processo terapêutico. Então, um dos principais motivos, né, disso possivelmente estar acontecendo com você, já fiz de tudo e nada adianta comigo, nada funcionou comigo, é que você está se focando em algo apenas chamado técnicas. Se você olhar somente para as técnicas, nada vai acontecer. Mas as técnicas são muito importantes dentro de um processo terapêutico, tá? Porque muitas técnicas, tem técnicas que atuam no campo da mente, do psiquismo, e tem técnicas que atuam no campo fisiológico. Por exemplo, a experiência somática, o brain spotting, o EMDR, a EFT são técnicas que trabalham inclusive a neuroquímica do cérebro, né? O EMDR ali trabalha alguns pontos, né, do nosso cérebro de forma fisiológica, assim como a experiência somática, que mexe muito com o nosso sistema nervoso autônomo. Por exemplo, técnicas como a focalização, ela conversa bastante com o nosso corpo, memórias corporais e também com o psiquismo, né? Então, realmente a gente precisa entender mais de uma coisa quando a gente fala, eu fiz aquilo e não funcionou comigo. Porque se você tem um sintoma, for procurar uma técnica, simplesmente uma técnica, uma abordagem, uma constelação familiar, uma hipnose, para resolver o seu problema, você tem uma grandíssima chance de se frustrar e ser mais um que está dizendo, a hipnose não funcionou comigo, a constelação não funcionou comigo, porque existe um aspecto muito completo que você precisa entender, tá? Mas as técnicas, elas têm o seu lugar sim, de novo, dentro de um processo terapêutico. Eu vou até deixar escrito aqui, porque essa palavra se perdeu em algum lugar, né? A gente fala de terapia, mas se esqueceu que é um processo. E todas essas técnicas, o que elas vieram fazer? Agilizar, né? Trazer um atalho para esse processo terapêutico. Se a gente for pensar em psicanálise lá no início, as pessoas faziam psicanálise por anos. Tem gente que faz até hoje, né? Por muitos anos. Né? Isso mexe muito apenas com o psiquismo, com interpretações, enfim. Mas tem a parte biológica. Então as técnicas vieram para acelerar o processo terapêutico. Olha só o que eu vou te falar. Por exemplo, quando nós passamos por situações traumáticas, uma das áreas do nosso cérebro que se desliga muito rápido, né, à medida que o estresse vem e toma conta do nosso corpo, é a área de Broca. O que é essa área? Ela é responsável pela fala. Então tem até linhas aí que dizem assim, o trauma, ele não tem palavras, né? Então a gente precisa encontrar a comunicação do corpo, porque o trauma fica instalado em diversos sistemas dentro do nosso corpo, tá? E muitas pessoas aí se esqueceram disso e acham que vai ali simplesmente fazer uma hipnose. Já pensou se funcionasse assim? Você se senta ali na cadeira, o cara balança o pêndulo ou qualquer
qualquer técnica de indução que ele tenha, e ele fala pra você, você não vai mais sentir isso, 1, 2, 3. E tem pessoas também que falam, eu fiz uma regressão, ou chegam no consultório, eu quero fazer uma regressão e curar toda a minha vida, né? Ou curar aquele problema. Então, quando nós passamos por traumas, realmente tem muitas memórias aí que elas deixam o seu impacto. Deixa eu te explicar melhor isso. Olha só que interessante esse conceito. Quando a gente nasce, é o seguinte: o neocórtex, que é a parte mais envolvida do cérebro, ela só está 35% formada, tá? Então, o neocórtex é a parte que te diferencia de um macaco aí, de um primata, por exemplo, e só está 35% formado ainda. As experiências que você vai ter na infância vão continuar a ajudar esse neocórtex se desenvolver, e o cérebro, ele tem um termo que ele é plástico, né? Não é que ele é de plástico, não, mas ele é plástico porque ele se molda. Então, baseado nas experiências que você vai tendo ali na infância, o seu cérebro vai se conectando de uma forma ou de outra. E se você passa aí, por exemplo, por traumas na fase da infância, o seu cérebro se conecta de formas muito disfuncionais. A boa notícia é que hoje, com a ciência, né, a neurociência, e com algumas técnicas, a gente pode reconectar o cérebro de forma mais saudável, porém, ainda continua sendo um processo. Não é do dia para a noite, não é uma técnica, não é hipnose, não é regressão, não é constelação. Tudo isso é incrível dentro de um processo, tá? Quando a gente fala em hipnose, a gente não pode esquecer do grande Milton Erickson, que foi o pai aí da psicoterapia moderna, que reinventou a hipnose moderna, tanto que hoje nós temos uma linha da hipnose com o nome dele, né? A hipnose ericksoniana, que a propósito é uma linha, é uma filosofia incrível, realmente é algo muito fantástico. Mas não entenda isso como uma sessão vai curar a sua vida, é um processo, tá? Então, Erickson, ele falava muito, né? Ele colocava muito os pacientes dele ali em transe, ele tinha as estratégias dele para ajudar os pacientes dele, né? E se Freud tem aí 60 casos de sucesso catalogados na história, a Erickson tem mais de 700, né? Então tem um pouquinho de diferença aí. Então, algo que Erickson falava muito para os discípulos dele era o seguinte: coloque a pessoa na sua frente em transe antes que ela coloque você no transe dela. Não entendeu nada, né? Deixa eu te explicar. Muitas pessoas chegam ali no consultório e querem convencer o terapeuta que a situação dela não tem jeito, que a situação dela realmente é a pior situação do mundo e que nada vai adiantar. Então a pessoa está num grande transe ali, às vezes uma pessoa depressiva ou com qualquer sintoma, tentando colocar o terapeuta em transe. Ela já colocou várias pessoas da família dela, ela já colocou vários amigos naquele transe dela. Então o terapeuta, né? E aqui tem uma característica de um terapeuta bom, ele precisa ser firme o suficiente. Ser firme não é ser forte, não é ser duro, tá? Mas ele precisa ser firme o suficiente e ter clareza e presença o suficiente para não cair no transe do cliente e ao mesmo tempo ter empatia com isso, né? É realmente um desafio muito grande ser terapeuta. Então, porque muitos pacientes, muitos clientes que chegam vão querer colocar a gente no transe deles. Deixa eu te contar uma história. Então, eu estava atendendo ali uma pessoa, né? Essa pessoa foi um atendimento por Skype, inclusive, e ela já chegou meio que falando de uma constelação que ela fez e não funcionou. Eu sempre fico ali com a pulga atrás da orelha quando alguém diz isso, né? Porque um processo de constelação, ele traz informação, ele não tem que funcionar. É que nem eu vou para academia, eu observo só porque eu paguei, eu observo o aparelho ali, o cara me ensina a usar e eu não me sento e não uso aquele aparelho. Claro que não vai fazer nenhum efeito, né? Então essa pessoa estava falando ali da consteladora, que não rolou, que ela não gostou, que ela não concordou com a consteladora. E ela me falou umas coisas que eu entendi o que aconteceu na constelação dela e na minha cabeça eu só fiquei pensando, poxa, eu preciso falar isso porque é isso aqui que está acontecendo, só que de uma forma diferente. Quem sabe ela não aceite aquilo. Então aquela primeira sessão rolou e foi muito legal e ela chegou aí a tocar coisas da infância e percebeu, né, em um momento veio muitas emoções, algo que estava acontecendo com ela, né? Pelo menos eu acreditei que ela tinha se dado conta daquilo. Então a gente volta aí para uma segunda sessão, né? E ela começou a me contar uma história, quase me colocando no transe dela, mas eu estava ligado nisso. Então era mais ou menos assim a história. Claro que eu vou fazer um paralelo, uma analogia. Se eu vim pra cá, eu tô presa. Se eu for pra lá, eu tô presa. Se eu vim pra cá, eu tô preso. Se eu for pra lá, eu tô preso. Então eu comecei a falar pra ela que ela tava numa postura e ela tava dando muitas justificativas, que haviam sim caminhos e ela queria me convencer que não tinha caminhos. Em algum momento eu falei pra ela sobre zona de conforto e ela até disse assim, mas não é confortável. Mas quem disse que a zona de conforto é confortável? Tanto que eu dei o nome de zona de sofrimento
conhecida. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo que eu gravei, né? Tá aqui o card, você vai encontrar esse vídeo lá, mas assiste ele só depois de terminar esse, tá? Então ela falou que não tinha nada de zona de conforto e ela não concordava comigo, né? Então é claro ali que ela estava repetindo o padrão, não concordou com a primeira consteladora, não estava concordando comigo. Em algum momento eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer assim, eu não estou aqui para que você concorde comigo, tá? Então eu concordo com você. Se for para cá não tem jeito, se vir aqui não tem jeito, se for para lá menos ainda, e se for para cá o bicho pega. Olha, se eu concordar com você, eu vou ficar de braço cruzado aqui na sua frente, porque eu não tenho nada que fazer, não consigo te ajudar de jeito nenhum, mas eu concordo com você, realmente não tem jeito, porque é isso que você está me dizendo. E sabe, isso meio que deu uma pane na cabeça dela, porque ela não estava acostumada ali com alguém falando, tá, eu concordo com você. Ela costumava entrar em embates ali, defender firmemente o ponto de vista dela, mas o ponto de vista dela é que colocou ela nessa situação toda, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque realmente a pessoa tenta colocar, e isso é inconsciente, tá? Porque ela defende questões emocionais, isso a gente vai ver já já, tá? Isso faz muito parte da mente, do psiquismo, tá ok? Então ela tenta defender ali de todas as maneiras aquelas questões inconscientes mais profundas. Isso vai muito da habilidade do terapeuta e, é claro, né, da disponibilidade da pessoa. Então, realmente, a gente fez um trabalho ali, mais uma vez, veio um monte de emoções ligadas ali ao que a gente estava vendo na primeira sessão e que tinha muito a ver ali com aquela constelação que ela fez, que ela discordou daquela pessoa, né? Então, muitas vezes, se a gente se esquece desse processo, né, e que também vai depender da pessoa, né, da abertura que ela tem, não é ficar bravo, fazer birra. Às vezes o universo e as situações não vão mudar. Quando a gente é criança, a gente faz birra, faz boa, a mãe vem e realmente pode ceder a nossa birra. Mas a vida, enquanto adultos, olha, talvez seja um pouquinho diferente disso. Então, com isso, eu consigo te explicar uma coisinha que pode estar acontecendo lá dentro, que é o seguinte: é um ganho secundário. O que é um ganho secundário para você entender aí? Ó, você já começou a entender, né? Você tem um ganho por ter o seu problema de forma indireta, ele é um ganho secundário. Então, na sua mente consciente, na sua parte racional e lógica, você quer se livrar daquele problema. E eu acredito, as pessoas querem se livrar, mas em algum nível inconsciente tem algum benefício por ter aquele problema. Então algumas pessoas não estão dispostas a abrir mão daquele sintoma, daquela condição. Ó, assim chega em terapia, e a gente chega nesse momento porque somente quando a pessoa tem a clareza, sabe aquela lâmpada assim que acende? O desenho ficou parecido com uma lâmpada. Aquela lâmpada que acende assim na nossa cabeça, faz plim, e a pessoa tem a consciência disso, que ela pode começar a mudar, senão ela vai continuar lá defendendo com unhas e dentes e brigando com todo mundo dizendo que ela quer se curar. Claro que eu quero emagrecer, eu paguei a academia. É mais ou menos assim, tá? Então, olha só essa história. Alguns anos atrás, meu pai tinha feito uma cirurgia e ele precisava de muito acompanhamento ali no hospital, então várias vezes eu levava ele lá. E muitas vezes ele ficava fazendo exames e tinha os retornos lá, e eu ficava um tempão sentado. E era um hospital referência na cidade onde eu morava, e eu estava sentado ali naquela cadeira, só ouvindo a conversa de duas senhoras. Aquele hospital, ele tinha alguns programas para diabéticos, para pressão alta, então ele tinha alguns grupos, né? Alguns médicos que acompanhavam aqueles grupos, e aqueles grupos tinham várias atividades. Então, até onde eu ouvi aqui aquela conversa, eram duas viúvas, né? Então, uma começou a falar ali do grupo da pressão alta, que ela estava com o médico tal, ela já estava ali há 7 meses e ela não tinha melhorado. Então, olhando ali de fora, né, vendo a expressão dela, tinha um ar até que meio de prazer dela falando aquilo, né, que ela era um troféu para ela não estar melhorando, mas isso era muito implícito, era uma comunicação indireta. O que ela falava ali é que não tinha jeito. E até que a outra continuou conversando com ela ali, falou, ouviu ela, né, e falou, é que você não viu a minha diabetes. É como se elas estivessem competindo, ver quem tinha o pior problema. Então, assim, em um nível, o nível verbal aqui que a pessoa expressa, o que é explícito, a pessoa quer se curar. Mas nas entrelinhas aqui embaixo,
essa pessoa não quer se curar. Elas tinham muitos benefícios por participar desses grupos. Por exemplo, elas eram viúvas, então elas tinham encontros ali 3 vezes por semana, caminhada, tinham alongamento, tinham acompanhamento com um médico, então tinha todo aquele suporte, aquele respaldo e era a única coisa que elas faziam. E claro que se você for questionar verbalmente, né, você quer se curar, ela vai até brigar com você e dizer, claro que eu quero, mas tem um ganho secundário acontecendo. Mas enquanto você não tiver consciência disso e a lâmpada ali na cabeça não, sabe, ela fazer aquele plim de você realmente ter tido um insight, você não vai estar consciente disso, isso vai estar dominando você, né? O inconsciente, né, dentro de todos esses mecanismos do cérebro, né, e aqui ligados à mente inconsciente, a neurociência já comprovou que 95% de toda mudança comportamental e emocional diz respeito ao inconsciente. Então é muito interessante, né, você adentrar um processo terapêutico e esse terapeuta ser habilidoso o suficiente e com algumas técnicas dentro desse processo, também vai te ajudando a ter clareza sobre esses ganhos secundários. Porque senão, uma parte de você quer, só que uma outra parte mais forte, mais profunda, que você nem tenha consciência, de forma sorrateira ali, amarra e segura você. Então vamos recapitular. O que pode prender uma pessoa a isso não está funcionando comigo? Se você procurar uma técnica por uma técnica, de repente é tão complexo o que está acontecendo com você que não é somente uma constelação familiar que vai resolver o seu caso. E às vezes não é 10 constelações, mas a constelação, ela tem o papel dela e dentro desse processo outras coisas precisam ser vistas como traumas, tá? Então, se você estiver somente focado em uma técnica, aí você reduz as suas chances de funcionar esse processo, tá? Segundo é você entender que realmente é um processo, tá? E entender que muitas vezes, de forma inconsciente, nós colocamos as outras pessoas em transe, então você vai precisar de uma ajuda, de um terapeuta nessa jornada, nesse processo, que com essas técnicas pode ser muito mais curto e te ajudar de forma efetiva. Você entendeu aí da área de Broca, e é claro que eu não vou ficar explicando sobre os mecanismos neurofisiológicos do cérebro quando a gente se traumatiza, porque esse vídeo aqui ficaria com mais de 3 horas e você não quer isso, né? E também saber descobrir dentro do seu processo se você está aí tendo ganhos secundários. E é claro que isso não está aqui na sua consciência, né? Porque se tivesse, você não estaria aí, não continuaria aí nesse padrão, tá? Então era isso que eu tinha para falar para você, né, sobre isso. Nenhuma terapia funciona comigo. Se você olhar dessa maneira, ou melhor, não olhar todo esse aspecto e tudo isso que está acontecendo com você, que pode estar acontecendo com você, nenhuma terapia vai funcionar mesmo, tá bom? Olha, eu tenho um convite especial aqui para você. Eu gravei um curso que está incrível, ele vai ficar gratuito por um tempo limitado, ele se chama Descomplique a Sua Vida. Você entendendo isso daqui e muitos outros aspectos que eu vou trazer nesse curso, tem muitos vídeos legais lá que você vai entender sobre o cérebro, sobre a mente e vários outros aspectos do nosso self que influenciam a nossa vida de forma inconsciente, né? Você vai ter consciência ali de muita coisa que vai te ajudar nesse processo. Tá? Então realmente vale muito a pena. Aqui abaixo desse vídeo você vai ver um link, se inscreva lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele joinha básico. Se não gostou, tá tudo bem de deixar o seu unlike aí. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas tá tudo bem também. Não tô aqui para convencer ninguém, a verdade, você entendeu lá, né? Eu posso concordar com você com o que você quiser, né? Mas de repente eu não possa te ajudar se eu concordar tanto. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá? E lembra de tocar no sininho aqui. Por quê? Porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar, né? Você é notificado ali. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vale a pena, tá? Então eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases prediletas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse. Você já sabe, eu te vejo na próxima.